O Conselho Nacional de Justiça, respaldado pelo STF, estabeleceu a audiência de custódia em todo o território nacional. Aliás, o Tribunal de Brasília foi o último a fazer essa implantação. Para quê? Para que o preso tenha a oportunidade de chegar imediatamente à sua prisão à presença do juiz, onde nessa audiência estarão, além do juiz, o promotor de justiça, o advogado particular e, se não tiver o advogado particular, o defensor público. Isso é uma garantia constitucional do cidadão. Qual é o objetivo principal? É verificar se aquela pessoa que foi investigada e que foi presa pela autoridade policial necessita ou não ficar na prisão. Então, o juiz, basicamente, ele faz uma pergunta a si mesmo. Se esse cidadão estivesse solto, eu prenderia? Se ele responder que sim, ele não solta. Se ele disser, olha, se ele tivesse solto, eu não prenderia, ele faz ao contrário. Ele estando preso, então eu solto. Então, cada caso, ele é analisado concretamente. Pode ter alguém dizer, olha, um caso ontem aconteceu assim, concedeu liberdade. Um outro igual, no dia seguinte, não concedeu liberdade. Em matéria criminal, não existe casos iguais. Cada caso é analisado concretamente à luz dos fatos e à luz das regras legislativas que são estabelecidas pelo Congresso Nacional e também pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça. Vários parâmetros. Primeiro, se ele é primário ou não. A pena que, se ele fosse condenado, qual a pena que seria estabelecida a ele, fixada? Não tem o menor sentido você pegar alguém que, no final de um processo, receberia uma pena, por exemplo, de 4 anos, que tem direito a um regime aberto, você dá uma pena e diz, olha, está condenado a 4 anos, mas você vai para casa. Então, veja, não tem o menor sentido você pegar uma pessoa dessa e deixar presa durante a instrução do processo. Então, o CNJ entrou justamente para impedir isso. Se o cidadão, depois de condenado, não ficará preso, não tem o menor sentido ele ficar preso antes desse julgamento. A audiência de custódia não é, em nenhum momento, justificativa para a impunidade. A impunidade, ela faz parte de um ciclo que nós temos historicamente nacional de condições de vida da pessoa, de falta de segurança adequada, falta de meios para que os policiais trabalhem adequadamente para cumprir a sua missão. Os policiais são bem intencionados, eles querem trabalhar e muito, mas muitas vezes eles não têm os meios adequados. Essa é uma questão. Ao judiciário não cabe fazer essa análise. O judiciário não pode verificar, olha, eu não posso soltar alguém que tem direito à liberdade, eu não vou soltar porque isso pode causar sensação de impunidade. De maneira alguma, a decisão do juiz jamais contribuirá ou não para a sensação de impunidade. Porque essa prevenção, quem faz é a polícia militar e quem faz é a polícia civil, não é o Poder Judiciário. Então, nesse aspecto, cabe ao Ministério Público e cabe ao advogado ou ao defensor público, se ele não concordar com a decisão do juiz, seja ela concedendo liberdade ou negando essa liberdade, recorrer ao Tribunal de Justiça. E da decisão do Tribunal de Justiça, recorrer ao STJ e recorrer também ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o juiz, ele não vai ficar atrelado, por mais que alguém fale, A ou B fale, ai meu Deus, agora vem um caso concreto, eu não posso fazer isso, porque o que será que vão dizer? Aí nós não teremos a garantia do direito do cidadão. Se nós tivermos um Estado, um país, onde o juiz tiver medo de decidir, aí nós estamos na ditadura. A ditadura é que diz, olha, juiz, você tem que fazer desta ou daquela maneira. No sistema democrático, que é o sistema que nós atuamos no Brasil, né, que nós vivemos, cabe ao Poder Judiciário dar a última palavra sobre questão que é colocada à sua apreciação. Então, o preso ele não é da polícia, o preso ele não é do Ministério Público, e o preso ele também não é do juiz, o preso ele está à disposição da Justiça. E quem é a Justiça? Representada por quem? No primeiro momento, pelo juiz. Então, cabe ao juiz analisar e dizer, este caso aqui ficará preso ou não.
As pessoas que não concordam com a audiência de custódia, elas devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Militar e a Polícia Civil de Brasília e do Brasil têm grandes representantes do Congresso Nacional. Cabe a esses representantes e a todos os segmentos, você não desconhece que nós temos a chamada bancada da segurança pública no Congresso Nacional. Então, cabe a essa bancada modificar as leis para que os juízes apliquem. Se a lei vier a dizer, olha, quem for preso em tal situação só será libertado depois do julgamento, o juiz é obrigado a cumprir. Agora, se nós temos as regras que flexibilizam, o juiz tem a liberdade para decidir. A Polícia Civil é parceira do Tribunal de Justiça na implantação desse sistema no Distrito Federal. Se não fosse a parceria da direção da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Civil, o tribunal não conseguiria ter implementado da forma que implementou. Isso é uma parceria. Eu quero dizer o seguinte, que a magistratura do Distrito Federal tem excelente relacionamento com a Polícia Civil, excelente relacionamento com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com a OAB, cada um cumprindo o seu papel institucional. Agora, uma coisa é certa, o preso não é da Polícia Civil. O preso é à disposição da Justiça, que dará o destino a ele que for adequado ao caso concreto e de acordo com a lei. O nosso sistema penitenciário ele é excelente. O sistema penitenciário funciona, o Ministério Público funciona e o juiz da vara de execução fiscaliza. Então, nós não temos condições degradantes no presídio. Ok, esse é um primeiro passo. Agora, o juiz, isso é uma questão do poder executivo. O juiz não pode dizer, olha, eu não vou prender alguém porque não vai ter onde colocar. Dependendo das condições, se o caso permitir, ele concede a ele prisão domiciliar, colocando tornozeleira eletrônica, restringindo a sua liberdade, o horário de dormir, o horário de sair na rua. São penas, medidas que são colocadas, especificadas na lei, alternativas à prisão. Ao invés de ficar preso, vai cumprir tais e tais condições. Mas o objetivo principal é esse, é não deixar na prisão alguém que não necessite estar na prisão. O Distrito Federal foi planejada para ser uma cidade para chegar a 500 mil habitantes, nós hoje temos 3 milhões. Não é verdade? Então, a polícia tem que crescer em proporção. A Polícia Civil tem que ter mais agentes, mais escrivães, mais delegado. A Polícia Militar tem que ter mais policiais militares na ativa e o Judiciário tem que também aumentar o seu número de juízes. Pelo menos com o número de juízes que nós temos, com o sacrifício de cada um, nós não temos aí preso com excesso de prazo, os processos são julgados num tempo absolutamente razoável. Agora, se determinado tipo de crime aumentou e outro determinado tipo de crime diminuiu, isso aí nós temos que dar os parabéns para os órgãos de segurança que atuaram. Nós não temos responsabilidade com isso. Nem pelo aumento, nem pela diminuição. O juiz não pode, eu volto a dizer, não pode ficar preocupado com isso. Nós estamos preocupados com o cumprimento da lei e a garantia do cidadão.